Antes da gente entrar na palavra, eu quero contar para aqueles que ainda não conhecem o meu testemunho. Quando eu nasci, meus irmãos, eu nasci praticamente morto. Eu fui desenganado pelos médicos. Os médicos diziam que se eu escapasse, eu não iria andar, eu não iria falar e eu não iria enxergar. Eu ia ser vegetativo. Eu venho fazendo tratamentos, fisioterapia, pilates, hidroterapia, e eu venho evoluindo, graças a Deus. Graças a Deus eu venho evoluindo, vem dando tudo certo. Eu sempre preciso fazer 21 aplicações de Botox nas duas pernas. Todo mês eu vou para Recife, de mês em mês eu vou para Recife fazer essas aplicações, e graças a Deus tem dado tudo certo na minha vida. Eu precisei fazer 5 cirurgias em 2019 nas pernas. Foi um momento de muita dor, de muita aflição para mim, mas eu estava crendo que graças a Deus, Deus estava ali comigo e estava dando tudo certo. Tudo ia bem. Amém. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai e sente por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou um combate digno, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Irmãos, abram sua Bíblia em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Até aí, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador entre nós e Deus. Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, que nós não devemos nos desviar para o mal. O que o mal mais quer, o que o inimigo mais quer, é que a gente se desvie, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe que está cada dia mais perto, e por isso ele quer que a gente se desvie. Ele quer que a gente vá para o caminho do mal, para que a gente não seja salvo. Ele quer que a gente não seja salvo. Ele quer destruir a nossa salvação. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Mas o que ele não sabe é que cada vez que ele tenta, tem um Deus por nós. Tem um Deus que luta, tem um Deus que batalha por nós. Ele não sabe que cada vez que ele tenta, tem um Deus que não permite. Muitas vezes Deus nos dá tantos livramentos e a gente não percebe. Tantos livramentos assim a olho, que a gente não vê, que a gente não percebe. Às vezes são tão pequenos. São tão pequenos que a gente não vê. E a gente às vezes não lembra de agradecer.
Às vezes a gente não lembra de agradecer. Obrigado, meu Deus, por esse livramento que o Senhor me deu. Obrigado por essa bênção. Obrigado por esse tempo. Muitas das vezes os mínimos detalhes a gente não agradece. Irmãos, Deus tem nos livrado de uma maneira incondicional. Cada vez que você fica triste, cada vez que você pensa que está abatido, cada vez que você pensa que nada mais vai dar certo na sua vida, Ele chega para você e fala: ó, eu não desisti de você. Você não é um caso perdido. Eu estou com você. Eu vou caminhar junto contigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu estou com você. Aí você fala assim: mas está tão difícil. Está tão difícil, está tão complicado. Mas sabe o que é? O inimigo quer que cada vez fique complicado. E cada vez que fica complicado a gente pensa: volta Jesus, volta Jesus. E o inimigo quer que o mundo fique complicado, para que a gente peça para ir embora, para que a gente peça para Jesus voltar. E essa é a maior bênção, irmãos. Mas a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento, porque ele pode voltar a qualquer segundo. Ele fala que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Jesus é o advogado entre nós e Deus. E cada vez que o inimigo tenta nos arrastar para fora da presença de Deus, ele diz: ó, esse aqui fui eu que escolhi. Esse aqui é meu e ninguém tira. Esse aqui é meu, eu escolhi, então você não vai tirar. Deus te deu ordem para ir? Vai, não para. Porque Deus tem ministério grande. Deus tem promessa grande. Então, vamos esperar, vamos confiar. Porque a promessa que Deus tem na nossa vida, ó, não é pequena. Pode demorar o tempo que for, mas não é pequena. E eu profetizo que já está chegando bênção sobre a tua casa, bênção sobre a tua família, bênção na tua saúde. E o inimigo não vai tirar o que é teu. Fica tranquilo que o inimigo não vai tirar o que é teu. Ele pode tentar, mas ele não vai tirar o que é seu. O que Deus te deu, ninguém toma. O que Deus te deu é teu, ninguém toma. E cada vez que você pensa que vai desistir, que você não vai aguentar, que você não vai resistir, Deus diz: ó, calma, eu estou escrevendo a tua história para você. A tua história não acaba aqui. No começo tem provas amargas, mas amanhã você vai sorrir. Glória a Deus. Então fica tranquilo. Deus está preparando um novo tempo para você. Você pode pensar que está tudo acabado, mas Deus é o seu alívio. Deus te mostra que você não vai parar. Ele te deu ordem e você vai continuar. Mesmo que tudo diga que não, a voz de Deus nos encoraja a prosseguir. Naqueles dias que a gente acorda desanimado, naqueles dias que a gente acorda para baixo, saber o que fazer, Deus olha para nós e diz: ei, o que eu preparei para ti não acabou. O que é teu ninguém toma. A promessa que eu tenho para a tua vida é tua, ninguém toma. Irmão, o mundo está difícil para nós. Nós sabemos que o mundo está difícil, nós sabemos que não está fácil. Mas de uma coisa a gente pode ter convicção: que ninguém tira a nossa bênção. Se foi Deus que te deu, ninguém vai tirar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Deus tem promessa na tua vida. Glória a Deus Deus. tem sonhos para a tua vida. Deus tem planos para a tua vida. E eu não sei o que você está precisando nessa hora, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus tem plano para a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: Deus tem plano para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida. Glória a Deus. O que é teu ninguém tira. Eu creio. O que é teu ninguém tira. A promessa que Deus tem na tua vida está guardado. Está guardado. E mesmo que alguém venha te botar para baixo e dizer: ó, esse aí é um caso perdido, esse aí não vai conseguir, esse aí não vai a lugar nenhum, não dê ouvidos. Porque o que Deus tem na maior para você está lá na frente. Aleluia. E aqueles que não acreditaram serão envergonhados. Oh, glória. Jesus vai
envergonhar aqueles que não acreditaram na tua bênção. Glória, glória. E o maior milagre que você vai receber, Deus está aguardando para te dar. Mas não é no teu tempo, é no tempo dele. Eita, Jesus. Não é no nosso tempo, a gente tem que aprender isso. Nada é no nosso tempo. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que esperam Deus, aqueles que esperam no Senhor. Bem-aventurado aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam o milagre de Deus chegar. Então, você espera, você é bem-aventurado. Espere em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Oh, glória a Deus. E o mais ele fará na tua vida. Fica tranquilo que o que é teu vai chegar. O milagre vai chegar. E enquanto o milagre não vem na sua vida, espere com paciência no Senhor Jesus, porque Ele tem mais para a tua vida. Espera com paciência no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E pode ter certeza, Ele tem muito mais para a tua vida. Ele tem muito mais. Os projetos de Deus não são os teus projetos. Eu não sei o que você persiste em fazer, mas peça a direção de Deus. Peça o aconselhamento de Deus. E se for da vontade dele, dará certo. A gente tem que entender, irmãos, que nada na nossa vida não é na nossa vontade, é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus. Mesmo quando alguém diga que o caso está perdido, Deus olha e diz: ó, não está perdido. Não está perdido, porque isso aí foi eu que levantei. E Deus vai levantar. Deus vai prover na tua vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que bendito será você e a sua casa. Bendito será você e a sua família. Então, fica tranquilo. Espera nele. Confia no Senhor. Que Ele tem coisas grandes para a tua vida. Ele tem coisas grandes na tua casa. Ele tem coisas grandes na tua família. E eu profetizo nessa hora que já tem bênção do Senhor chegando na tua casa. Tem bênção do Senhor chegando na tua vida. Tem milagre de Deus chegando na tua família. Então confia. Fica tranquilo. Quando as portas se fecharem, Deus tem porta para você lá na frente. Deus tem milagre para você lá na frente. Deus tem bênção para você lá na frente. E aqueles que não acreditaram, aqueles que acharam que o seu caso era perdido, eles não vão acreditar no tamanho da bênção que Deus vai te dar. Aleluia! Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem milagres. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a maior bênção que você vai receber, você pode pedir aqui, mas se você não receber aqui, a maior bênção que você vai receber é lá no céu. O maior milagre que você vai receber é quando Deus te chamar. É quando Deus gritar seu nome no livro da vida. Glória a Deus. Então confia. Espera que Deus vai prover. Deus vai chegar com providência. Deus vai chegar com milagre na tua vida. Deus vai chegar com bênçãos, com curas. Então tenha calma. Então confie que Deus tem melhor para você. E o que perdido foi, não se compara com o que é na tua vida. Confia nele. Espera nele. Ele vai prover. Ele vai revolucionar coisas para a tua vida. Então fica tranquilo. Espera com paciência. Espera. Porque o que Ele tem para a tua vida é grande. Quando Ele está batendo na porta, Ele está batendo na porta do teu coração. E Ele está dizendo: ó, aguenta só mais um pouquinho que a bênção está chegando. Está apertando, mas a bênção está chegando. Está machucando, mas a bênção está chegando. Tem até uma música, irmão, bem conhecida, que diz assim: enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continue acreditando que Ele vai chegar.
Enquanto o milagre não vem, vou me preparar para esperar a sua chegada. Enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida em adoração. Eu sei que a cura, ela vai chegar quando Ele me tocar. Sei que a prosperidade vai me acompanhar enquanto eu semear. Quero obedecer ao meu Deus, pois eu sei que meu milagre vai chegar. Então, obedeça ao Senhor e o teu milagre vai chegar. Tem até outra música que diz assim: você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para você passar. Então atravesse os seus problemas. Que os seus problemas estão difíceis hoje, mas amanhã você vai estar pisando os seus problemas. Você vai estar jogando os seus problemas no mar do esquecimento. Oh, aleluia. Irmão, fica tranquilo, fica sossegado, que Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus tem coisa grande no teu... Deus tem projetos grandes para a tua vida. Deus tem coisas grandes, Deus tem planos grandes para você. Deus tem milagres para você. Creia, creia, espere nele. E o que Ele tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. Aquilo que Ele tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. As coisas são difíceis? São. São complicadas? São. Muitas vezes as pessoas até me perguntam: mas como você aguentou tanta coisa? Como você aguentou tantas coisas na vida, no seu nascimento? Como você aguentou suas cirurgias? Eu digo: ó, isso ali não é obra do homem. Isso ali não é obra do homem, isso ali não é obra do acaso. Você e eu não somos obra do acaso. Só nós só estamos aqui hoje porque Ele pagou um alto preço por nós. Ele aguentou pisaduras, Ele aguentou arranhados, Ele aguentou chicotadas para nós estarmos aqui hoje. E Ele falou: ó, eu vou, vocês vão passar por tribulação aqui no mundo, mas o que eu tenho para vocês é muito maior do que aquilo que vocês imaginam. O inimigo pode pisotear, o inimigo pode te tentar, mas quando o mundo cai ao teu redor, meus braços te seguram. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, o inimigo pode estar esbravejando ao nosso redor. Sabe por quê? Porque ele quer cada vez mais, ó, te levar para o abismo. Ele quer cada vez mais, ó, ele sabe que os dias estão passando rápido. Ele sabe que nós já estamos no começo do fim. E ele quer, ó, te arrastar para o inferno. Mas Deus diz: ó, isso aí é meu. Esse aí foi eu que escolhi, essa vida é minha. Então você não vai tomar. Irmão, ninguém toma o que é teu. O que é teu foi Deus que te deu. Ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Se Deus já terminou, está determinado. Tem até aquela música que diz: ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém vai te frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer, pois Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Então, toma essa palavra para a tua vida. Deus tem todo o poder sobre a tua vida. Deus tem todo o poder sobre você. Então fique tranquilo. Fica tranquilo, que o que Deus tem para você é maior. Irmão, de tantos motivos que a gente tem para agradecer, de tantos livramentos que Deus nos dá, às vezes a gente não lembra. Tantos livramentos que a gente passa e Deus dá livramento e a gente muitas vezes não lembra de agradecer. Vamos agradecer, irmãos, por tudo, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelos milagres, porque o que Deus tem para nós é grande. Então, toma essa palavra para a tua vida. Fique tranquilo, que o que o inimigo tem para você, o que o inimigo faz pela tua vida, não vai dar certo.
As malícias do inimigo não vão cair sobre a tua vida. E eu profetizo nessa hora que nenhuma cilada armada do inimigo, que nenhuma cilada forjada de Satanás vai cair sobre a tua vida, em nome de Jesus. E assim eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.